bem, gente? Boa tarde. Vou respeitar o pedido. Eu queria começar justamente sobre o que a gente estava conversando aqui fora do ar, porque foram 2 dias com muita chuva e já é tão pouco tempo para se treinar, para se trabalhar, e hoje a gente vê um CT tão castigado aqui da forma que está. Quanto que isso prejudica o teu trabalho ou prejudica uma preparação para um jogo tão importante, e como você lida com isso, né, estando num local ali sem proteção, com raios, enfim, se você tem algum medo? Ontem eu senti medo, sim, e quando caiu o raio e saiu próximo, a gente teve a condição de ver, o doutor prontamente chegou e disse que termina o treino. Eu, no impulso, ainda meio de treinador, e não de pessoa, e não de responsável, eu disse, não, mais um pouco e tal. Ele olhou para mim e disse, não, acho que está certo. E a gente encerrou o treino. Pode ser um trabalho a custo de um perigo eminente, né, ou grande, ou sei lá. Isso ontem prejudicou a parte final do trabalho, mas no demais não teve. Hoje a gente conseguiu também fazer o trabalho, estava programado alguns atletas permanecerem no processo de recuperação do treinamento sem uma intensidade maior para recuperar, e hoje ele não prejudicou, apesar da chuva, o campo molhado não prejudicou. O Roger tem dito desde quando venceu o Goiás, na última rodada, Porto Alegre, que precisa do jogo perfeito do Grêmio amanhã para vencer o Corinthians. E você que já considerou o Fluminense como adversário direto, eu imagino que o Grêmio muito mais. Então, que tipo de jogo você está esperando amanhã, grau de dificuldade e a possibilidade, não sei se você concorda, de tirar, ou pelo menos dificultar um grande adversário ao título de chegar para o Hoje as 3 equipes que estão mais próximas, ou no bloco de cima, está o Grêmio, o Atlético e nós. Nós sabemos isso. Sabemos da importância que é o confronto direto, temos essa consciência. Sabemos que uma vitória ela nos remete, nos dá um salto, mas nos distancia em relação ao Grêmio. O empate permanece e uma derrota faz o Grêmio aproximar. Nós temos essa porque esse é o fato, essa é a realidade, né? Assim como o Atlético. Isso não quer dizer que as outras equipes que estão um pouquinho atrás podem encostar, mas a diferença de pontos acontece. E aquilo que eu vou repetir. O campeonato ele vai se decidir nas últimas 8 rodadas, 5, 8 rodadas, tanto a Libertadores quanto o campeonato. Ô Tite, você acha legal jogar, já conhecendo o resultado do vice colocado, que é o Atlético Mineiro, que Não, eu vou dizer o que mais eu não concordo. Jogar na quinta-feira, o time jogar domingo de manhã. E se eu fosse sei lá, do departamento, uma pessoa ligada à medicina, se fosse um médico, entraria com, sei lá, com alguma coisa para inviabilizar os jogos. Tu não pode fazer, tu não pode correr de saúde um risco tão grande. Eu não acho justo. Acho justo todas as equipes jogarem domingo de manhã o mesmo número de jogos. Acho justo. Não quero e não buscamos privilégio nenhum. Eu acredito na igualdade para todos. Eu acredito nisso. Vamos supor que o Atlético vença, teoricamente é o favorito, que o Corinthians ganha do Grêmio. O campeonato praticamente fica decidido, perde a graça na parte final dele. E se o Grêmio vencer o Corinthians, polariza a briga? Quantos jogos faltam? É muito jogo, é muito ponto. É muito jogo, é muito ponto. O campeonato com esse equilíbrio não dá para a gente precisar isso, não dá para bater isso não. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, sem usar clichê e frase pronta. Titi, quer escrever aqui? Para dizer que a água passar debaixo da ponte hoje serve, né? E já que você falou a respeito desse assunto de vantagem, do campeonato equilibrado também, você como bom gaúcho especialista em churrasco, essa, entre aspas, gordura que o Corinthians tem hoje na tabela, uma gordura de canela ou uma gordura de costela já para administrar? Só no final do campeonato, mantendo a coerência da resposta anterior. Eu não acredito que a coisa vai se distanciar pelo equilíbrio que tem, que vai se distanciar. Estou também retirando todos os méritos da equipe que está com 5 pontos de diferença no campeonato equilibrado. Não estou fugindo do elogio que os atletas têm, da mobilização do grupo todo. Né? Enquanto a equipe tem sido solidária entre ela mesma, eu brinquei dizendo que não importa quem faz o gol, quem tira a bola atrás, e que até o Celode tirando a gente vibra, falei no último jogo para expressar isso, mas é muito cedo. O time está escalado, Titi? Bruno Bueno fora? Sim, o Bruno continua fora, o Wendel continua fora.
É a mesma equipe que iniciou o último jogo com a entrada do Edu Dracena e do Edilson no lugar do Fábio e do Gil. Titi, Roger Machado foi seu jogador no Grêmio, né? Foi meu jogador, tenho um respeito profissional e pessoal muito grande por ele. Torço pelo seu sucesso profissional. Queria que você falasse justamente sobre esse início de trabalho dele, como você está vendo, está dando resultado logo, né? E um treinador estreante. Pode ser até uma prova de que talvez a preparação, às vezes, seja preparação para o profissional desempenhar a função, seja até mais importante do que a experiência. Eu sou suspeito para falar um pouquinho do Roger, porque o Roger foi meu atleta no Grêmio e, por vezes, aquelas interações que eu faço no banco com os atletas, ele era um dos que tinha as funções táticas, as posições assim, muito bem definidas, né? Cresceu e se preparou muito em relação a isso, né? Ela não só foi busca de cursos, mas eu sei do aperfeiçoamento da sua busca que teve, das equipes do interior que trabalhou, na própria equipe do Grêmio, passando como auxiliar uma série de tempo. Mas isso também não retira toda a vontade de eu poder ganhar, eu e o Corinthians ganhar também amanhã. Vou respeitar teu pedido em relação à arbitragem, mas a pergunta é outra. Tentativa de ganhar o jogo, de jogar o campeonato fora do gramado, fazendo pressão, te incomoda? Fazendo pressão no árbitro? Obrigado por respeitar e não fazer pergunta em relação à arbitragem. Mesmo que essa tenha sido, eu não quero falar mais. Não há dúvida de que até agora esse é o jogo mais importante do campeonato, né? Como é que você espera o time do Grêmio e qual a importância do Corinthians ser o mandante nesse jogo? Não dá para bater o jogo melhor, o jogo mais importante do campeonato. É difícil bater. Sabe por quê? Quando nós jogamos contra o Atlético, aqui a gente estava com pontuação diferente, era também. A circunstância vai determinar. Né? Os jogos vão determinar essa razão. Os pontos, claro que esse é um adversário direto que está na ponta de cima da tabela, mas não dá para bater. Os 3 pontos eu tenho batido assim, que joga contra o Joinville, é o somatório dele geral no campeonato, que ele é de equilíbrio. O campeonato brasileiro é de equilíbrio. Diferente da Libertadores, do Paulista, que tem a parte do... É um campeonato que ele é da regularidade, do melhor desempenho durante o campeonato todo. E como é que você considera nesse jogo, digamos, pode para você não ser o mais importante? Você fator local vai ser decisivo, pode ser? O Grêmio venceu o Atlético fora, o Grêmio venceu o Santos fora, né? E é o Grêmio, desde a minha passagem do Grêmio, é o Grêmio mais parecido com o Grêmio que com a mesma ideia de futebol quando eu estava lá. O futebol de triangulações, de passes, de aproximações. É muito a escola do seu Hélio, do Sul, do Roger, era muito parecida com aquilo que aconteceu. É o Grêmio mais parecido com o Grêmio de 2001 e 2002. Ele jogar é o Grêmio do Roger, o Grêmio agora, com a sua característica. Vai colocar uma diferença? Ele pode, se nós mantermos um nível de concentração alto. O maior mérito que a equipe tem é não se deixar com o calor do torcedor apressar demais, né? E achar que isso deva fazer, dar o segundo toque sem fazer o primeiro, finalizar sem antes criar, querer atacar sem antes tomar a bola do adversário. E essa equipe está adquirindo essa maturidade, né? E ter sim, na hora que está com a posse de bola, o torcedor nos ajudando sim, nesse aspecto sim, mas vai depender desse nível de concentração da equipe. O Tite, voltando um pouco no tempo, se a gente lembrar o jogo do primeiro turno quando o Grêmio do Corinthians, talvez tenha sido um dos momentos mais complicados para você administrar a situação. Veio junto com a eliminação da Libertadores, foi um momento crítico. Eu queria que você falasse, em relação a você, ao grupo, o que mudou daquela época para cá? Quer dizer, o time é praticamente o mesmo, né? Tem pouquíssimos jogadores serem incorporados ao elenco. O que mudou? O que tem de novo daquele momento para esse? Houve um questionamento em relação ao próprio elenco, não a você. O que você pode falar sobre isso? A cabeça desse tamanho, assim, derrota, e nós tomamos em 10 minutos, a gente praticamente ficar fora do jogo, tomar 2 gols. Depois a equipe foi bem. Eu lembro que vocês também registraram isso. Um jogo de alto nível, porque o Grêmio é muito qualificado. Tecnicamente ele é muito qualificado. Né?
Foi? O goleiro do Grêmio foi muito bonito. Teve duas trechos grandes defesas, uma no chão, com uma velocidade de reação incrível, oportunidades das suas equipes, mas aqueles 10 primeiros minutos me bateram muito, sabe? Eu fiquei com aqueles 10 minutos, demorou para engolir aquele tempo, e aí na sequência a gente foi, mas doeu. O que mudou daquela época para cá? Quer dizer, foi um momento crítico para o elenco, muito se falou. Eu digo assim que o futebol ele vai construindo, né, etapas, tu vai adquirindo confiança, tu vai remontando a equipe, tu vai estruturando a equipe, tu vai engrenando peças, tu vai sincronizando os setores, atletas vão estabelecendo uma relação de confiança com o técnico, a gente sabe disso. A gente sabe que daqui a pouco uma crítica que ela pode ser dele, ela é uma crítica construtiva, ela não vai ser direcionada porque errou, porque acertou. O trabalho de construção da equipe, esse absorver, tem que saber matar no peito em momentos difíceis, né? E o aprendizado, ele é importante, ele tem que ser vivenciado. Assim. Eu não acredito num cara que é insensível a uma derrota que ele acha normal, natural, e que ele não sinta verdadeiramente, que ele tenha a capacidade de reação. Eu não acredito nesse tipo de comportamento, sabe? Mas o cara tem que sentir mesmo, o cara tem que acusar o golpe e depois reciclar rápido. Esse é o detalhe. Talvez esse tenha sido o grande mérito. A equipe absorveu o golpe, mas eu vou conseguir te responder. Fui prolixo no início e vou te responder. Ela absorveu o golpe e em seguida ela reagiu. Foi o jogo contra o Joinville. Futebol tem que ser assim. Tite, nós estamos presenciando uma chuva torrencial, provavelmente amanhã, no horário do jogo também possa acontecer essa chuva. Gostaria que você comentasse, se pode favorecer o Corinthians, prejudicar o jogo, nesse sentido, se continuar essa chuva. A primeira brincadeira que eu vou falar, que não precisa molhar o campo amanhã, porque o pessoal fala que fica molhado e que a bola fica no campo mais rápido. Então não vai ter. O colega do Globo comentou isso. É um comentário, então não vai ter esse daí. O segundo a qualidade do jogo, quando ela é excessiva, ela tira-se. Ela tira a qualificação maior do jogo. O bom domínio, o bom passe, a possibilidade de acidentes, ela se torna maior na partida. A gente vai ter vários desfalques, né, no meio para trás, no Eli. Claro que são jogadores que já estão acostumados a jogar, o sistema defensivo continua sendo o mesmo com essas mudanças todas. Eles sabem como se posicionar, da mesma maneira que se posicionava o titular, que vem jogando, o Edilson vai jogar da mesma forma que jogava o Fagner. Digo isso porque as características dos jogadores são diferentes. Né? Perfeito. E é um grande desafio do técnico, Alexandre, nesse aspecto. É tu poder trabalhar junto com toda a comissão técnica o aspecto tático, porém respeitando as individualidades. Se eu pedir para o Edilson passar tantas vezes quanto o Fagner passar, errado estou eu. Ele tem que passar um número menor de vezes, mas eu sei que ele vai ser extremamente efetivo. A qualidade de passe dele, a finalização de média distância vai ser impressionante. Eu vou ganhar um outro aspecto. Vou ganhar a bola parada num campo molhado como esse de média distância. Então tu ganha outras atividades. Tu viu, hoje nós somos ele não é nenhuma novidade, pode estar mostrando que não. O próprio Grêmio já sabe que o Edilson foi lateral do Grêmio, que vai ter bola de média distância para gol. É a característica, manter essa característica e treinar toda a equipe é um grande desafio e que está me deixando muito feliz por os atletas entenderem. Às vezes eu tenho dividido, eu volto a dizer, acho que é um detalhe muito importante, eu tenho dividido os treinamentos, não só a equipe que vai começar o jogo, mas aqui que não começa a partida também, meia equipe de cada para fazer o trabalho tático. Isso vai dando posição-função que tu deve exercer no campo. Isso dá um passo de deixar a criatividade mais aberta. A minha ideia, quando está organizado, o criativo fica mais fácil de acontecer. Senão fica de qualquer jeito. Legal. Você falou que o time do Grêmio é parecido com o Grêmio que você trabalhou, né, que você montou. Mas nesse campeonato, tem o número de gols tomados nas defesas, 18 gols cada, são as melhores defesas. O sistema defensivo desse Grêmio é o mesmo do sistema defensivo do Corinthians? Tem mais coincidências taticamente nas duas equipes? Não sei se no sistema defensivo,
Mas do meio para frente, jogar sob forma de triangulação. Agora com o Bobô está jogando com o pivô. Mas antes jogando com o Lana, um time que movimentava sem um 9 fixo, que era da mesma forma que quando eu treinava jogar sem um jogador de referência na frente. Às vezes era Rodrigo Minas, às vezes era Fábio Baiano, às vezes, mas sem um jogador fixo, todos os jogadores rodando que o Luan fazia. Nessa equipe era bastante parecido. O sistema defensivo, não sei se se assemelha tanto, mas o do meio para frente sim. Tite, lesões e cartões são do jogo, não há o que reclamar. Mas você não tem o Elias, graças a uma data FIFA, e o Grêmio não tem o Luan, que é o melhor jogador do Grêmio na campanha. O quanto o espetáculo perde com essa questão do calendário? Tem um espaço para a gente ajustar e não prejudicar as equipes. Da mesma forma que eu falei que jogar quinta e domingo é um erro de calendário muito grosseiro. Isso não pode acontecer. E nós não jogamos nenhuma vez na quinta e domingo. E vamos jogar agora quarta e domingo. Então eu não estou jogando em causa própria. Eu estou jogando aquilo que é justo, aquilo que é correto. Né? Dá para o calendário ser ajustado para não retirar o poderio técnico de jogadores importantes, como o Grêmio, como o Corinthians, em detrimento a outros que daqui a pouco não tem. Também gera desequilíbrio. Então dá para a gente melhorar bastante. Eu sei, você é professor formado, né? E sei a importância que você dá para o professor. Você citou rapidamente o senhor Enio Andrade, né? Que foi um grande treinador, 3 vezes campeão brasileiro, e com 3 times diferentes. E quase todos os técnicos, mais ou menos da sua geração, dos mais velhos, citam o Enio Andrade. E o Roger cita você. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação de vocês dois, a questão do mentor, que é uma palavra que a gente costuma usar. Até que ponto vocês estão próximos ou conversaram nos últimos tempos? E o quanto você fica feliz de ver o Roger dando certo? O seu Enio, eu não fui técnico, eu não fui jogador do seu Enio, eu não joguei contra o seu Enio, mas os times dele jogando, e quem joga no Sul sabe que tem 2 escolas, elas são muito parecidas, que essa é o futebol jogado, da triangulação, da aproximação. E é como eu tenho que passar uma ideia de futebol de equilíbrio, mas com posse de bola tu joga, cara. E o Roger também tem essa ideia. Quando ele fala um pouquinho, talvez com um pouquinho de reconhecimento maior que eu mereço, cara. O reconhecimento que ele tem é o trabalho, é a forma séria, digna, com que ele sempre trabalhou. Tá, num momento difícil, num momento bom, jogando ou fora, sempre se manteve com a mesma linha. Tá? Quando eu assumi o Grêmio, ele estava machucado e deixei fora, deixei no banco até voltar, se manteve na mesma linha, administrava seu sentimento interno, a vontade dele de jogar. Ele sabe, quem é atleta sabe, quem passou como atleta sabe. Vai jogar uma peladinha, sabe. Fica fora para te ver, se não cospe marimbondo, né? Então o mesmo sentimento tem. Então ele é um baita cara, que a coisa seja decidida dentro do campo, 2 grandes trabalhos, ele está fazendo um trabalho sensacional. Tá? Merece, eu sei o quanto ele se prepara para isso, merece. Tite, aqui, boa tarde. Qual é o tamanho da sua satisfação em relação a essa equipe? Eu te pergunto em termos de confiança treinador ao atleta, também construção de equipe, também maturidade, como você falou. Essa equipe ainda pode evoluir muito mais na sua opinião? Qual é o orgulho que eu tenho da equipe? Essa primeira parte. Eu falei na última palestra, eu vou repetir aqui. Quando eu era garoto, 17 anos, eu estava numa lista de concentração para viajar. O Espírito Santo nunca tinha viajado de avião, cara. Para mim aquilo era fascinante, no Caxias. E aí um jogador mais experiente chegou no treinador e deu um bisu nele. Quando eu fui olhar a lista, estou eu fora e botou um cara mais experiente. Eu digo, não é possível. Eu também estou trabalhando. Eu também sou garoto, mas também estou trabalhando. Em momentos outros, eu, já mais rodado, já cascudo, vice-campeão brasileiro, já com status de atleta, e o Mauro Silva surgindo na base. Aí ele escalou o Mauro Silva e não eu. Aí eu pensava comigo, vai botar o guri para jogar aí, não eu. Tem que ser eu. Eu entendo o sentimento do garoto, entendo o sentimento
do atleta mais experiente. E respeito os dois, e dou atenção aos dois. E o grupo entende dessa forma. Esse é o meu maior orgulho. Tite, tudo bem? Se a gente avaliar aí as 5, 10 últimas rodadas, dá pra gente perceber que o Corinthians tem sofrido um pouquinho mais de gols do que vinha sofrendo. E do outro lado tem feito mais gols do que vinha fazendo. É correto a gente avaliar que, pelo menos nesse momento, o Corinthians vive uma fase talvez um pouco menos segura, mas uma fase mais criativa, mais contundente no ataque? A informação, ela tem que embasar conhecimento. Tem que ter números, mas ter conhecimento para ter uma ideia em cima dele. Porque a gente procura enquanto equipe equilíbrio. E uma vez eu coloquei para vocês aqui que o processo ofensivo, quando tu vai tendo coordenação, vai tendo confiança, ele vai crescendo naturalmente. Né? Esse processo evolutivo, ele foi crescendo. Ele tomou 3 gols e foi um marco no último jogo, também pelo poderio da equipe do Palmeiras, pela força que ela tem, mas também mostrou o outro lado, que ele vem crescendo, que é o seu poderio ofensivo também. Ano passado, o time do Mano, a gente questionava muito porque ele era resistente em escalar o Renato e o Jadson juntos. Ele dizia que não, enfim, não conseguia fazer tanto a equipe funcionar e usava um dos dois como Petros. E esse ano, você, desde que o Lodeiro saiu, tem escalado os dois juntos no seu meio de campo. Claro que é uma formação diferente. Eu queria que você analisasse um pouco o quanto esses dois se completam e como eles se encaixam nesse seu esquema, já que você sempre fala que o lado técnico também é o mais importante, que também não adianta nada ter uma formação se o jogador não tiver a qualidade. Passo a ideia, sim, mas é injusto fazer comparativos, porque aquele momento era uma etapa do Corinthians com as suas características, com o seu momento. Agora é um outro momento, uma outra etapa com outros jogadores. Então, para fazer comparativos não dá, é injusto. O que eu posso trazer agora para a situação atual é que eles se adaptaram, a equipe se adaptou a uma forma tal de jogar, com os dois articuladores, e uma função que, confesso, inicialmente eu não imaginava que o Jadson pudesse produzir tanto, porque é uma função parecida com meias europeus, de jogar de lado para depois flutuar. Sendo que o Jadson é um jogador que quase toda a trajetória dele, a carreira dele, jogou sempre centralizado. E um dia, conversando com ele, eu brinquei assim, eu digo: Jadson, qual é a tua preferência, por dentro ou pelo lado, flutuando? Ele me olhou, ele disse: qualquer uma das duas, né? O atleta tem muito isso, né? Qualquer uma das duas. Eu digo: não, escolhe uma. Não, professor, qualquer uma. Eu digo: então tá, tu tá no teu computador, tu vai te escalar agora. Eu não estou aqui, onde é que eu te escalo? Aí diz ele assim: se os caras ficarem marcando forte no meio, eu prefiro jogar do lado, que daí eu trabalho nas costas, flutuando nas costas dos meios campistas que ficam marcando os outros, o adversário. Ele também se ajustou a esse modelo, né? Trabalhando, rodando nos espaços criados que o adversário marca o nosso meio campo. Então ele se ajustou a essa forma. Tite, tem aquela cena que você já deve ter visto várias vezes, que a TV lá em Porto Alegre fica repetindo a todo momento, que é na primeira final da Copa do Brasil, o Roger estava no banco, aí você está com a prancheta, o papel na mão, não sei, e ele chama você no banco e diz algo. Né? O que ele disse para você? Você lembra desse? Da cena você lembra, mas você lembra o conteúdo, o que é? Se não me engano, o Grêmio saiu perdendo 2-0 o jogo. Aí você estava correndo atrás. Eu não sei se era em relação a esse jogo, mas era uma prancheta amarela, desse tamanho assim, uma caneta preta, que daqui a pouco rabiscava e dava a hora, e eu deixava do lado, mas deixo para fazer algumas anotações pontuais, aquilo que eu no intervalo busco, ou agora com auxiliar técnico. E ele era um cara muito antenado nesses movimentos do adversário. Quando tinha atacante que jogava mais enfiado, era bom para ele, porque era 1 contra 1. E ele, com um marcador extraordinário. Quando era um jogador que saía da função dele, ia jogar no meio campo, eu disse: pô, aí me complica. E na final da Copa do Brasil, o Mauro Galvão machuca, e estava 2-0,
E eu olhei e digo, pô, eu vou fazer uma substituição mais ofensiva. Nós jogávamos com 3-6-1, e eu vou fazer uma substituição mais ofensiva. Aí eu digo, pô, mas está tão sincronizada a equipe, está tão coordenada, que eu vou botar a Roger para fazer dupla passagem. Ele e o Rubens Cardoso para a esquerda. Um passava do outro direto. E aí ele entrou no jogo fazendo essa dupla função como stopper pelo lado esquerdo, o Rubens Cardoso como ala, e os dois liberados para atacar. Acho que foi mais ou menos isso, sem problema. Ô Titi, claro que depois do que a gente tem observado do Corinthians, principalmente no último jogo, chamou muita atenção, o seu time, o Corinthians no caso, Obrigado. sai a 3 vezes atrás do placar, vai buscar o resultado, quase vira no final, enfim. Em uma altura dessa do campeonato, o seu time em franca evolução, você disse que ainda não está pronto, enfim, mas uma característica pelo menos já tem, mesmo dentro dessa evolução. O time é cascudo para os adversários. Ele não é cascudo, mas ele está se tornando cascudo. Ele está aprendendo a ficar cascudo. Você acha que, por outro lado, também, como o Cássio até comentou a respeito de liderança, dessa pressão que vocês gostam de sofrer estando na ponta da tabela, hoje também a pressão é maior para quem está embaixo? São eles que têm que buscar o Corinthians e não o Corinthians tentar segurar? Tu vê como as pressões elas acontecem independentemente do local. Clube grande é assim, cara, é a busca da Libertadores, é a busca do título, é a busca de fugir do fundo da tabela, diversos tipos de pressão, porém ele é inevitável. Botou a camisa do grande clube, cara, já acostuma. Trabalha com uma pressão porque ela é inevitável. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.